Pois é, agora vamos conversar com o técnico Ney Franco do Goiás, direto de Orlando, nos Estados Unidos. Já marcou a passagem de volta para o Brasil? Ney, é um prazer falar contigo aqui na PUC TV. Prazer, André. Prazer todo meu. Primeiramente, é bom falar aí usar o meio de comunicação, né? Para a gente falar especialmente com o nosso torcedor, torcedor do Goiás. Pois é, André, já marquei e já desmarquei duas vezes, né, cara? Infelizmente, nós estamos vivendo um fator assim inédito, essa questão da pandemia, né? Onde no início todas as programações que a gente faz, né, ela muda praticamente diariamente, né? E a gente fica o tempo todo dependendo, principalmente das autoridades, né, da área de saúde, e a gente tem que respeitar, né, todo o encaminhamento, toda a direção, né, do pessoal responsável pelo departamento de saúde do nosso país e também do clube, né, do Goiás. Então, em função disso, tínhamos a expectativa agora, voltaria para o Brasil aí no dia 18 de abril, para iniciarmos um trabalho dia 21. Depois essa data foi passada para o dia 2 de maio, infelizmente não se concretizou, né? E agora a gente tem uma data aí, né, para retorno dia 11 de maio, mas o tempo todo a gente fica na dependência aí, né, do que realmente vai acontecer aí no Brasil, né, nos últimos dias aí, ou principalmente nesse mês de maio, né? Mas o certo é que a gente está preparado, doido para voltar a trabalhar e tomara que a gente consiga passar por essa pandemia o mais rápido possível para que a gente possa voltar, né, todos nós brasileiros, né, possamos voltar a exercer a nossa profissão com essa liberdade, principalmente de sair de casa, essa liberdade do ir e vir, né, que realmente, né, isso ganha uma importância maior depois de passar por essa situação. A gente tem que valorizar muito, né, a nossa saúde e a liberdade que a gente tem no nosso dia a dia, que está agora a gente está sendo privado nesse momento por questões de precauções, principalmente em relação à nossa saúde e à saúde dos familiares. É mais ou menos assim, a gente era feliz e não sabia, né, Ney Franco? É, bem colocado, é bem colocado. Eu acho que a gente vivia um mundo que a gente estava acomodado nele, acostumado com ele, mas de repente a gente é privado, né, de uma certa liberdade, né, principalmente aqueles que estão respeitando, né, a quarentena, né, e essa conscientização dessas pessoas que estão conscientizando, estão atendendo esse pedido, logicamente que está contribuindo muito aí, né, para que é, a situação do Brasil não seja pior ainda do que está. Você tem conversado com membros da sua comissão técnica, com dirigentes do Goiás, sobre essa volta aos treinamentos com protocolos de segurança? Já estão planejando como é que deve funcionar para preservar a saúde de jogadores e funcionários? Estou conversando praticamente que diariamente, né? Principalmente com o preparador físico, Alexandre Lopes, desde quando começou, né? Lá atrás, o início que definiu pela parada, né? Ali a gente definiu liberar os jogadores uma terça-feira para ir para casa até uma sexta, com a intenção de voltar na outra semana. Nesse momento já começamos ali, eu estava ainda em Goiânia, com a comissão técnica toda em Goiânia também. Ali a gente já começou a discutir como seriam os treinamentos desses atletas nesse período, de terça até sexta dentro de casa, né? Então ali teve uma mobilização rapidamente do nosso departamento de preparação física com o fisiologista, o André, né? E elaboramos, né, esses trabalhos para esses atletas desse período. Só que virou a semana, mudou tudo, né? O Goiás, assim como a maioria dos clubes brasileiros, por estarmos vivendo uma situação nunca vivida antes, né? Nós começamos, o clube também começou a definir o que faria a partir daquele momento, quando realmente foi confirmado que todas as competições paralisariam, né? No nosso caso, que estávamos disputando a Copa do Brasil e esperando o segundo jogo contra o Vasco, e ao mesmo tempo, faltando 2 jogos para finalizar a fase de classificação do Goiânia, a gente estava na expectativa de começar o mata-mata do Goianão, né? Então, quando tudo foi parado, né,
chegou o momento que os clubes brasileiros, incluindo o Goiás, definiu-se por dar férias no mês de abril, né? Então, no nosso caso, o clube deu férias até o dia 21 de abril, né? Do dia 1º de abril ao dia 21. Quando deu férias, né, aí o jogador, né, e ganha mais liberdade, ele não é obrigado a treinamentos, né? Então, nós fizemos um trabalho com os atletas de persuasão, mostrando o que eles deveriam fazer nesse período, né? Mas alguns jogadores viajaram, né, porque estavam em Goiânia, tinham familiares fora, inclusive eu, né, voltei para os Estados Unidos depois de ficar 12 dias em quarentena em Goiânia, quando definimos por férias, né? Então, vários profissionais viajaram, mas nós temos, né, essa prática que o mundo inteiro está utilizando hoje, essa prática de conversarmos online, né, usarmos aí todos os mecanismos que temos hoje à disposição da tecnologia. E agora, depois que voltou no dia 21, que terminou as férias dos atletas, os atletas estão recebendo de novo as orientações do nosso preparador físico, principalmente, né? E nesse intervalo todo, o clube já tem um protocolo para retorno, né? Então, se a gente voltasse agora no dia 2 de maio, do jeito que estava programado primeiramente, a gente já tinha um planejamento dos 10 primeiros dias de treinamento, como seria, né? Como que esses atletas chegariam no clube, né? Já chegariam trocados. Então, assim, só um detalhezinho, o protocolo está tudo pronto, mas a gente, né, não tem o poder nenhum realmente de definir a data de colocar tudo isso em prática. Então, a gente agora, né, praticamente a gente fica com as mãos amarradas e realmente fazendo realmente aquilo que a gente consegue fazer no dia a dia, né? Mas a gente sabe que todos os clubes estão passando por isso, né? E em breve eu tenho certeza que a gente volta aí para o futebol, para o desempenho, né, da nossa profissão e também para a alegria de todo mundo que gosta de ver de novo o futebol, né? Logicamente que no início o retorno vão ser jogos de portões fechados, né? Mas vai ter a televisão, vai ter o rádio e daqui a pouco, depois tudo vai se normalizar e a gente volta como era, né, anteriormente a toda essa pandemia. Vai ser praticamente um início do zero para todo mundo, Ney Franco? Eu não digo o início do zero, porque, por exemplo, nesse período agora que está parado, a gente não está perdendo o atleta, né? E a tendência é não chegar também de início os atletas. Então, pelo menos você começa um trabalho que já foi iniciado sem muita mudança no elenco. Por exemplo, nós do Goiás, no início da temporada, a gente teve uma certa dificuldade de ajustar na equipe, porque a gente contratou muito, nós contratamos 13 atletas, né? Com essa parada agora, quando retornar, esse grupo de atletas estarão juntos, então não vai ter mudança no elenco. Então, esse grupo, pelo menos, eles já têm uma base da parte, principalmente da base tática da equipe, principalmente depois dos 2 jogos que a gente fez dentro da Copa do Brasil, que foi contra o Santo André e o jogo contra o Vasco lá no Rio, que a equipe, nós usamos força máxima, que a equipe mostrou um caminho a ser seguido, né, como referências desses 2 jogos, né? Então, eu acho que por manter esses jogadores todos, né, a gente já, né, começa num degrau acima do que iniciamos no início do ano. O que vai precisar mesmo realmente é uma recuperação da parte física dos atletas, né? E isso vai demandar ali até pegar aquele ritmo de jogo, né? Ali 12, 13 dias. Mas a questão tática, ela já está bem adiantada, né? Porque a gente, né, vai ter aí a maioria dos atletas e tomara que a gente não perca nenhum jogador, né, por algum motivo, nesse retorno nosso aos treinamentos. Até agora, nesse período, a única possibilidade que aconteceu de saída foi do Léo Senna, de uma proposta do Atlético Mineiro, que acabou não vingando. E o empresário do jogador disse que ele vai cumprir o contrato com o Goiás e que não deve renovar. Qual é a condição de informação que você tem em relação ao Léo Senna, Ney Franco? Bom, quando eu saí daí, o Léo Senna, desde o início da temporada, alguns clubes demonstraram interesse pelo atleta, né? Primeiro foi o Vasco, depois, né, veio o Palmeiras, e agora, na semana que a gente estava saindo daí,
a diretoria nos passou que estava aí o Atlético também mostrou interesse, pelo que a gente escuta mais de imprensa, mas a diretoria falou que estava num processo de renegociação com o Léo Senna de contrato, né? Então, o certo é que a gente tem um atleta com um contrato até o final do ano, né? Então, se tiver esse acerto, acho que vai ser bom para o clube, vai ser bom para o atleta também, mas eu acho que a gente tem que pensar em curto prazo, né? Então, se existe essa declaração, né, das pessoas que gerenciam a carreira do Léo Senna, dele ficar até o final do ano, eu, como treinador, eu tenho que, né, utilizar esse atleta, esse período que ele está conosco. Então, a gente tem uma temporada em 2020 muito importante, a gente quer surpreender nessa Copa do Brasil, a gente quer longe nessa competição, é uma competição que a gente pode sonhar com títulos, né? E o Léo Senna faz parte desse processo, né? E dentro do Campeonato Brasileiro também, que é a competição mais difícil que a gente tem dentro da temporada por causa do modelo da competição e da qualidade técnica das equipes que disputam, né? Esse atleta também ele faz parte dentro do meu planejamento como treinador, um atleta para ser utilizado, ser muito utilizado, né? E a questão da negociação, né? A gente fica na expectativa que em algum momento ela termine em favorável para que o atleta fique mais no campo. Eu, assim, de decisões a curto prazo, eu tenho que utilizar o jogador nesse período que ele tem contrato com o clube, né? E ele tem se demonstrado bem profissional conosco nessa temporada. Ney, em relação a competições, o que vocês estão imaginando que deve acontecer? Primeiramente, um retorno de um estadual, amistosos, o retorno da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro? Bom, o ideal, né, e o que a gente sempre pensou era voltar dentro de um campeonato estadual, né? E, paralelamente, realizar o segundo jogo da Copa do Brasil com o Vasco da Gama, né? Mas a gente já está entendendo, né? Como eu falei, tudo é inédito para a gente está entendendo que à medida que as semanas vão entrando e a gente não retorna, o calendário vai diminuindo, né? Então, já existe algumas pessoas que defendem, até por causa da falta realmente de uma previsão de como vai ser o mês de maio e junho no Brasil em relação à pandemia, já existe, né, pessoas já defendendo até essa possibilidade do campeonato estadual não terminar, né? E principalmente agora que a CBF passou a responsabilidade das federações para o estado, né? Então cada estado vai negociar com o seu governo pedindo essa autorização para o retorno do futebol, né? Então, de repente, a gente vai ter no Brasil uma coisa inédita, de repente, alguns estados vão terminar o campeonato regional e outros estados não vão, né? A gente espera que no nosso estado goiano a gente possa conseguir essa brecha dentro do calendário e conseguir finalizar essa campanha, né? Ou essa competição, que é uma competição que a gente trabalhou para ela, a gente queria o título, né? Lutar pelo título, né? É uma possibilidade real que a gente tem na temporada. Logicamente, o campeonato ele é difícil, temos aí adversários como o Atlético, que está num momento muito bom, o Vila Nova, mas é uma competição que a gente tem condições de lutar pelo título, né? Bom, tirou o campeonato goiano, né? Gostaríamos muito de realizar de imediato o segundo jogo do Vasco contra a Copa do Brasil, né? E depois nós temos aí um campeonato brasileiro pela frente, né? E se estivesse tudo dentro da normalidade, agora no início de maio estaríamos estreando dentro do brasileiro contra o Vasco. E eu sim, o meu pensamento, né, como profissional da área, é que a gente consiga realizar o Campeonato Brasileiro dentro do que ele é realizado desde 2003, né? Com 38 equipes, com 38 jogos de ida e de volta, e definir o campeão ali, né, que tem o melhor aproveitamento nesses 38 jogos, né? E é uma competição que a gente vinha falando muito com os atletas para que a gente pudesse tentar fazer uma campanha melhor do que ano passado. Ano passado a gente terminou em 10º colocado, né? E a gente vinha desenvolvendo esse trabalho com os atletas, logicamente, sem entrar muito no Campeonato Brasileiro, que a gente tinha outras competições que estávamos vivendo.
Em relação ao amistoso, eu acho que é improvável, né, por causa do tempo, né? Eu acho que a gente vai ter que retornar os primeiros dias de treinamento, parte física, e depois já entrar em jogos, né, sem fazer amistosos, né? E é dessa forma como a gente vê, né? Mas, logicamente, a gente fala alguma coisa aqui hoje, né? E amanhã pode mudar tudo, porque a gente realmente não tem o que é o mais importante, datas, né? Quando começar os treinamentos, quando vai ter o primeiro jogo, né? Então, em cima, a gente fica confabulando, né? E o tempo todo com a cabeça ligado, tentando ganhar alternativas ou pensar em alternativas para que a gente possa voltar, quando voltar, voltar bem e colocar a nossa equipe jogar no nível, né, alto o mais rápido possível. Algumas equipes sentem financeiramente essa pandemia, essa quarentena, mais do que outras. Até que ponto esse período, na sua opinião, pode interferir na competitividade do campeonato? Até que ponto os times com mais saúde financeira, e cito até o Goiás, pode ter vantagem ou desvantagem diante dessa situação? Eu acho que todos os clubes, né, uns mais, uns menos, todos vão ter problemas financeiros, econômicos, né? A gente está falando aí, né, de grandes clubes perdendo seus patrocinadores, né? As discussões também sobre o dinheiro da televisão, né? Então, acho que essa questão econômica ela vai atingir, né, a maioria dos clubes. Logicamente que antes de começar essa pandemia, já tínhamos alguns clubes com muitos problemas financeiros, né? A gente sabe de equipes que estão na Série A, equipes de Série B, que já estavam em 2, 3 meses com salário de atletas atrasado, com premiações atrasadas, ou com compromissos com atletas ou profissionais ou funcionários do clube atrasado, e logicamente que essas equipes, né, com a pandemia, a situação, né, a tendência é ser pior ainda. Aquelas equipes que estavam ali, né, com tudo em dia, né, logicamente que tem algumas equipes que conseguem segurar isso aí 1, 2, 3 meses, né? Mas é por isso que fica essa apreensão de todo mundo para a volta, porque a gente sabe que chega um momento, né? Por mais que o clube esteja estruturado, que tenha dinheiro em caixa, né? Isso pode aos poucos ir acabando, se não entrar receita, principalmente de patrocinadores, né? E também alguns clubes, né, que têm esse trabalho do sócio-torcedor bem desenvolvido, tinha no torcedor também como uma fonte de entrada de dinheiro mensal, né? Então, isso já mostra que vai ficar bem complicado, porque mesmo voltando, os indícios que a gente tem aí, que os primeiros jogos vão ser de portões fechados. Então, é uma outra receita, né, que é da bilheteria que vai cair, né? Então, eu sei, né, que todos os clubes estão procurando, né, mecanismos, né, para amenizar a crise nessa questão econômica. E isso vale também para todos os negócios no Brasil, não é só o futebol, né? Então, a gente percebe essa ansiedade de todo mundo querer voltar a trabalhar e colocando até a saúde em segundo plano devido a essa parte econômica, né? E a gente vê em alguns momentos até desespero de alguns profissionais, de alguns empresários, né? Por isso, né? Então, no futebol ele não é diferente, né? Mas a gente espera que todos os clubes do futebol brasileiro, principalmente o Goiás, consiga passar por essa situação aí, né? E resolver os problemas econômicos aí, que logicamente que, que mantenha toda a estrutura nossa, né? Para que a gente possa realizar um bom trabalho juntamente com o nosso torcedor. Ney Franco, para fechar contigo, já agradecendo a entrevista, o que você tem feito aí na sua casa para passar o tempo durante a quarentena? Você está escrevendo um livro, você está escrevendo alguma nova música? O que você vem fazendo? André, eu estou fazendo tanta coisa, cara. Primeiramente que eu fiquei realmente em quarentena, isolado 2 vezes, né? Porque eu acho que você já sabe, quando terminou o primeiro jogo contra o Vasco da Copa do Brasil, foi na quinta-feira, na sexta-feira eu tive que vir a Orlando resolver um problema pessoal, fazer um bate-volta. Eu vim na sexta e voltei no domingo, já pensando no jogo da quarta-feira. Quando eu cheguei em Goiânia, por ter feito uma viagem internacional
e aqui nos Estados Unidos, na época, já estava tendo alguns casos. Quando eu cheguei em Goiânia, o Departamento Médico do Goiás me solicitou ficar de 9 dias em quarentena, né? Então, eu fiquei preso num apartamento aí em Goiânia, sozinho, né? Nesse período que eu fiquei sozinho, logicamente, na época, não estávamos de férias ainda, trabalhei muito, fazendo contato com, como eu falei anteriormente, com vocês, né? Quando deu as férias, eu estava terminando, definiu por férias, eu estava terminando a minha quarentena e eu fiquei no meio do caminho, não sabia se ficava em Goiânia ou se ia para Minas Gerais, onde moram os meus pais, né? Mas não quis ir para lá, porque meus dois pais já têm idade, que já está naquele grupo de risco, né? Eu tinha feito uma viagem internacional, embora não estava com sintoma nenhuma da Covid, né? Não fui para Minas. Aí eu resolvi voltar para os Estados Unidos, porque a minha esposa está aqui com os meus dois filhos e os números de casos nos Estados Unidos estavam aumentando muito, né? Estava no Brasil ouvindo, né, lendo tudo sobre os noticiários aqui dos Estados Unidos. Resolvi voltar, fiz mais uma viagem internacional com todos os procedimentos, máscara, tomando atento com os cuidados, né, de higiene. Cheguei nos Estados Unidos e fiquei mais 9 dias de quarentena aqui em Orlando, né, num quarto isolado, só tendo um contato praticamente visual à distância com a minha família. E nesse tempo, aí já saí de quarentena, graças a Deus, sem nenhum sintoma também. E esse tempo todo eu tenho, primeiramente, né, como eu falei, uma parte do dia trabalhado com o meu clube, fazendo contato com o Alexandre Lopes, principalmente, ajudado dentro de casa, meus filhos estão tendo aula online, fazendo exercício, a gente está sempre por perto acompanhando, aproveitando para fazer atividade física, tem um parque aqui que a gente pode sair para correr, acompanhando aí muitas reprises de jogos, né, do passado, jogos da seleção brasileira, jogos de campeonato brasileiro. Foi legal que eu vi uma final de Copa do Brasil com o Flamengo, onde eu era treinador, que a gente foi campeão. Eu nunca tinha assistido esse jogo, né? Interessante isso, né? A gente foi campeão, depois eu não tinha assistido esse jogo na TV. Então, eu tive essa oportunidade de ver esses dois jogos contra o Vasco, né? O primeiro jogo que a gente ganhou de 2-0 e 1-0. Lendo, vendo filme, vendo séries, participando da família e principalmente acompanhando notícias aí do Brasil, né, atento aí, né, principalmente essa questão do Covid. E também, né, tocando violão, né, e que é o hobby que a gente tem, né, tem de vez em quando. Eu escapo aqui perto da turminha, vou para o canto, toco o violãozinho, mas eu te confesso que não está tendo muito tempo, não. Está sendo sempre solicitado para vir ajudar na cozinha, lavar uma vasilha, ajudar no almoço, colocar a mesa, tirar a mesa. Então, na realidade, a gente tem um aspecto muito negativo que a gente está vivendo, mas também a gente tem que achar algumas coisas positivas nisso tudo. E no meu caso, que sou treinador de futebol, eu estou passando por uma experiência assim única há muito tempo na minha vida, de realmente ficar dentro de casa e ter uma participação ali de ajuda com a família, não só a presença física, mas estar envolvido com algumas questões do dia a dia que geralmente, normalmente no dia a dia fica mais por conta mesmo da esposa, né? E é legal a gente participar disso também. É isso aí, virou então um especialista na quarentena. Muito, muito obrigado, Ney Franco, e que em breve a gente se veja aqui em Goiânia, que isso tudo passe, que o futebol volte, que a nossa vida volte ao normal. Muito obrigado. Beleza, André. Aproveitar, mandar um abraço aí para todo torcedor do Goiás, né? Cuide-se que daqui a pouco tudo volta à normalidade.